Olá, amigos, bom domingo, bem-vindos ao canal. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Presença de São Pedro e Porto Ferreira na nossa reunião de número 90. E o assunto da reunião de hoje é nada mais, nada menos que Matrix, a máquina moedora de carnes humanas. Nós temos aqui uma imagem bastante contundente de uma pessoa que tem um excelente projeto de vida, que é ser moída na máquina da Matrix, né? Esse indivíduo, ele tem um apartamento em Wall Street. O poder onipresente, megalomaníaco, da macroestrutura que imperante na Matrix, mantém a consciência humana eclipsada, sem luz, que totalmente encalacrada, ancorada na cauda de dragão. A cauda de dragão representa o eclipse da consciência. Quanto mais eu permito que isso aconteça, mais atraso espiritual, mais dívidas eu acumulo, mais problemas para resolver lá na frente. Hipocrisia. O que é hipocrisia? É a base da nossa estrutura social. O mundo de hoje, ele funciona à base do fingimento. Você vai no clube, você finge que tem uma vida exemplar, você sorri com a sua esposa, mostra seus filhos saudáveis. Tudo vai maravilhosamente bem, desde que você não entre na minha casa, porque se você entrar na minha casa, você vai ver que não é nada disso que eu estou mostrando. Hipo significa abaixo. Crinem, que é uma das possibilidades de análise da palavra hipocrisia, significa decisão flácida, mascarada de segundas intenções. Hipócrita, na verdade, representa o ator grego. O ator grego era chamado de hipócrita, não no sentido pejorativo, porque justamente ele tinha uma máscara representativa. O sábio visionário Nietzsche, provavelmente um dos maiores gênios que a humanidade já conheceu, por isso que ele é odiado, né, porque é um gênio e as pessoas são burras, faz uma crítica ácida e impiedosa aos indivíduos fracos, pouco viris. Inclusive, ele condena o cristianismo pela falta de virilidade do ser humano atual. Olha a coragem dele. Não o Cristo, o cristianismo e as religiões. Sem etos, sem postura, sem ética, que conservam suas impotentes vidas através da arte da dissimulação. Eles conseguem simular, inclusive, que são poderosos e potentes, mas no fundo são completamente impotentes. E a vida deles é de uma pobreza, de uma miséria enorme, principalmente de uma miséria afetiva, que é uma pandemia hoje em dia. Nós estamos enfrentando uma pandemia de miséria afetiva. Então os hipócritas vestem os figurinos do engano, adulam, dramatizam, rebaixam a vida alheia, rebaixam Deus, a natureza. A regra do jogo é pousar de pavão, pavonear, solapar o terreno, difamar pelas costas, representar, insinuar a mentira para encobrir a verdade, que jamais pode ser exposta, a verdade tem que ser escondida. Até culminar no que Nietzsche chamou de niilismo. Nietzsche é muito profeta. Ele falou que o caminho do Ocidente é o niilismo. Olha o que está acontecendo hoje. É a autodestruição. E isso foi mais genial. Ele falou, o mundo ocidental, principalmente a ciência, vai matar Deus. Nietzsche não falou que ele matou Deus. Não, quem matou Deus é o ser humano, não Nietzsche. Só que pegam Nietzsche e distorcem, falam qualquer besteira a respeito dele. Nietzsche, como conhecedor profundo, ascendente escorpião,
da natureza humana só poderia enlouquecer. Um cara que tinha a visão que ele tinha do que ia acontecer com a humanidade que ele amava tanto só podia pirar. Nietzsche previu no Zaratustra, isso é demais, que o espírito do ser humano apodreceria. E agora que Saturno chegou em Peixes, a humanidade está fedendo. Vivemos na sinistra era pós-verdade. É tudo relativo. Ah, é sua opinião, essa é a minha. Ah, você é muito radical. Ah, você pensa no próximo, então você é comunista. Cara, que é isso? Que mundo é esse? Então, é o mundo do adultério, dos sofismas, do falso testemunho, da sonegação, do perjúrio, da artimanha retórica e do discurso açucarado, politicamente correto, para fazer o quê? Entorpecer o ouvido e a consciência. É o discurso cheio de retórica que não chega a lugar nenhum. Manipulação de valores e informações. Mídia. Você está com uma cara engraçada. George Orwell. O que diz o George Orwell? Que nós vivemos num circuito perverso. Que circuito perverso é esse? Isso ele falou há muito tempo, gente. A massa mantém a marca, o logotipo, a moda. A marca mantém a mídia. E, por sua vez, a mídia controla a massa. Meu, é medonho. Continua o Jorginho. A história está recheada de histórias. O que você lê num livro de história é mentira, gente. Porque ele fala, a história é contada por quem? Por quem venceu. É a versão de quem ganhou. É completamente distorcida. Olha o que fala Orwell. Quem controla o passado, presta atenção, geralmente o nosso intelecto não alcança esse jogo retórico que ele fez. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Não é maravilhoso? Ou seja, quem tem o poder faz o que quer com a gente. E o que quer com as histórias também. Isso. Tudo historinha. Segredos do sucesso na Matrix. Mas eu preciso ser feliz. Eu preciso ter sucesso. Eu sou um cara que tem potencial. As pessoas precisam reconhecer todo o meu talento. Não é possível. Eu não posso ficar mofando. Como é que você vai chegar ao sucesso? Só através do fingimento e do simulacro. Não tem outro caminho. Você precisa fingir que a humanidade tem futuro, você precisa fingir que é otimista, você precisa fingir que é um bom cidadão. Representação. Teatro. Não é nem teatro, é teatrinho infantil. Oswaldo, é interessante que hoje em dia, se você vai colocar uma opinião verdadeira e sincera, e que às vezes é uma opinião que denota um pessimismo com algo que está acontecendo, né? Você é taxado de pessimista, negativista, não pode mais falar a verdade. As pessoas não aguentam. Então, se você for fazer uma leitura séria dos 4 evangelhos e psicológica, você vai falar, nossa, mas Cristo era uma pessoa muito pessimista. Yorgos Lanthimos, graças a Deus, existem pessoas encarnadas que fazem isso. Filme Alpes. Esse filme fala somente sobre o faz de conta. Fingir ser pai, fingir ser filho, fingir ser jogador de tênis, fingir ser bailarino, só fingimento. É o único jeito de ser feliz. Artificialidade e alienação. Outro filme que fala sobre isso maravilhosamente bem, também do Lanthimos, é
Tipos de gentileza. O que quer dizer tipos de gentileza? São 3 episódios. Eu não vou me estender agora, porque uma das aulas futuras nós vamos só se dedicar a esse filme. É uma obra fabulosa. São 3 histórias sobre um mesmo personagem. E em todas elas, e essa chamada é genial, porque mostra essa humanidade multifacetada, sorrindo, séria, preocupada, tudo falso, nada disso é verdadeiro. E por que tem esse nome? Porque mostra o que as pessoas fazem para serem aceitas, o tipo de humilhação, aonde elas chegam para ser amada, para ser aceita. Meu amigo, é um filme de terror. E o último, genialmente, fala sobre uma seita religiosa, né? Extremamente, na verdade, é uma coisa assim abominável essa seita. Mas está muito em moda. Porque todo burguês esotérico precisa de uma seita exótica. É necessário para ele que ele viva. Voluntariamente abandonar os problemas reais. Julieta dos Espíritos, que nós mencionamos na reunião anterior. Os problemas reais são muito pesados. Eu preciso beber, eu preciso me alienar, preciso fumar, preciso fazer sexo, preciso ir no clube, preciso viajar. Não aguento. Com astúcia, o hipócrita burla a angústia de viver rodeado de incertezas e ameaças. Viver é terrível. Você está à mercê de tudo, de uma doença, de um colapso econômico, de uma guerra, que podem frustrar suas apostas e investimentos antes que a morte chegue. Não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu tenho um sonho, eu preciso materializar esse sonho. Isso é um convite à astúcia e à hipocrisia. O que é alienação? É o processo gradual pelo qual o sujeito torna-se alheio a si mesmo, a ponto de não ser mais capaz de reconhecer-se. É uma espécie de falência da consciência. Eu queria convidar o nosso querido irmão Ricardo Leme, neurocirurgião, para explicar para a gente como é possível ter uma falência de consciência. Bom, explica isso, meu Deus. Talvez a falência de consciência a gente possa chamar de auto-engano, né? Porque o auto-engano é uma forma de se conformar e de conseguir lidar com o cotidiano de uma forma suportável. E realmente, nós fazemos acordos, né? E como a gente está, de alguma forma, incapacitado de estarmos plenamente acordados, os nossos acordos são parcialidades. Então a gente se entrega, de acordo com a força que a gente tem de atuar no mundo, aquilo que é conveniente aos nossos próprios interesses. E se a minha vida vai bem, eu mantenho esses acordos. Se minha vida começa de alguma forma a degringolar, eu mudo esses acordos. O ideal é que a partir da falência que esses acordos falsos nos conduzem, a desilusão que esses acordos falsos nos conduzem, e é o melhor que poderia acontecer, essa desilusão, de algum modo nós acordássemos e a falência não fosse esse auto-engano, mas fosse o nascimento da consciência. Então, se a gente perceber que o estado atual das coisas, o estado de falência dos próprios valores que a sociedade nos propõe hoje, são sinalizadores para uma instância maior, talvez até como esse pensador Nietzsche propôs. Ele é um crítico da falência da sociedade em algum outro tempo, né? E essa crítica só pode ser feita por uma pessoa de perspectiva realmente dionisíaca, né? Ou seja, a pessoa que chafurda naquilo que o terreno nos permite enquanto oportunidade, né? Desde chegar ao limite das experiências sexuais até o limite
das experiências com as substâncias, sejam elas inalatórias, sejam elas para se beber, para que ele possa fazer essa crítica de que realmente o mundo é um beco sem saída. E isso é maravilhoso, porque quando eu percebo que o mundo é um beco sem saída e que eu me entedio, é que eu sinto a saudade de casa. E essa vida que foi uma falência, um auto-engano, pode se transformar em algo interessante. Ou seja, o nascimento da consciência. Filosoficamente, a gente pode fazer isso quando a gente busca essa tensão que existe entre a experiência dionisíaca, o chafurdar na Terra e em todas as suas benesses, seja sexuais, seja os bem-sucedidos que a gente conhece. E na medida em que isso fracassa, eu tenho a possibilidade de aprender a partir do negativo, a partir da negação. Como Oswaldo propõe hoje no começo do nosso encontro, quando ele mostra que a grande maioria daqueles que estão entre nós estão nos ensinando muito mais pelo como não fazer do que como se fazer. E quando eu percebo a falência de tudo isso, a partir da culminância do meu interesse pela experiência dionisíaca, do mergulho no mundo dos fenômenos, eu tenho a possibilidade ínfima, quase invisível e quase imponderável, de adentrar um território que se contrapõe ao dionisíaco, que é o território apolíneo. E eu começo a fazer sínteses. E são sínteses que são muito mais bem feitas no silêncio do que no ruído midiático. Né? São muito mais bem feitas no meu silêncio interno. E tanto quanto Aldous Huxley, eles são pensadores que, de algum modo, eles exploram esse limite dionisíaco e trazem a possibilidade do encontro com o homem sintético, um homem apolíneo. É que hoje o apolíneo, a boa etiqueta, as boas maneiras, a moral, não o moralismo, é visto de algum modo e curiosamente como se fosse o mundo dos bobões. Né? Oh, olha que bobão. Né? Mas até que a gente consiga ser um bobão genuíno e não se importar que os outros vão achar que nós somos bobões, eu continuarei no mundo dionisíaco levando os impactos dessa realidade. Eu, como canceriano, prefiro ser bombom. Bombom? Então, você tem o bombom, você tem o anjo bom, você tem o diabão, né? Tem toda uma série de disfarces e cada um vai usar aquele disfarce que mais lhe apraz, né? Então, até que a gente não se sacie da experiência da separatividade e todos os seus impactos, né? A autoconsciência não pode surgir de fato. Então, a gente vai viver o quê? A falência da consciência. A falência da consciência é uma experiência voluntária. É a impossibilidade de observar que existe uma forma de viver que não necessariamente precisa se basear nos valores daquilo que me acontece, mas que pode se basear num valor que é muito mais inefável e de difícil apreensão, que é como eu experiencio aquilo que me acontece. O que acontece é a imagem. A possibilidade da semelhança com algo libertador é como eu vivencio aquilo. Eu como canceriano, gosto do como também. Isso. Eu como pizza. Essa eu como comilança, lasanha. essa comilança canceriana é fundamental. É fundamental. Mas até que eu não esteja saciado dessa comilança, até enquanto eu acredite haver um alimento que sacia a minha consciência nesse plano e que eu não estabeleça uma qualidade de digestão que possa digerir aquilo que não está manifesto, ou seja, digerir alimentos e substâncias que elevem o meu ser a uma comunhão com uma realidade que não seja essa, não há como a minha consciência não estar falha e nem falida. Enquanto eu não me relacionar de uma forma viva e não apenas teórica com o mundo numênico, e eu simplesmente acreditar que a experiência de vida é uma experiência fenomênica, não há como não passar por uma falência da consciência. Porque quando a consciência se eleva, ela silencia. E todas essas experiências, elas bastam. Então eu estou saciado. Então essa comilança, ela deixa de ser interessante. Né? Você passa a um estado de observância. E é um estado sofrido, porque mesmo sendo o outro que está sofrendo, no seu silêncio você sofre.
Aquilo que arranha no outro, você sente a dor em si. Mas é uma outra qualidade de experiência, que é muito interessante, principalmente porque a vida passa e essa vida aqui acaba. Inclusive o Freud analisa maravilhosamente bem. A oralidade é a primeira fase do impulso erótico. Então quem é comilão ainda é um bebê sexual. É infantil até na sexualidade. Isso. E é difícil não ser comilão, porque a gente sai de um território pleno para uma manifestação na mãe, na mater, na matéria, né? E a gente fica fazendo o que a vida inteira? Comendo a matéria. Para não comer a mãe, né? E aí os espertalhões, do ponto de vista das suas diferentes correntes e teorias e linhas de pensamento, vão traduzir a matéria nas diferentes possibilidades de consumo, sejam as apostas, seja o videogame, sejam as drogas, sejam pessoas até da mesma família, onde essa comilança pode acontecer. Ou seja, é uma falência da consciência em ter acreditado que o mundo é isso que se mostra, que o mundo é um fenômeno. O afastamento da realidade numênica só pode culminar na experiência da falência da consciência. Gilbom, desculpa, mas falando nessa comilança, estou muito curioso para conhecer a Disneylândia. Ó, que delícia. Também é um lugar muito interessante, né? Dizem que lá está muito franqueada a comilança. É onde tudo acontece, não é? E agora nós temos isso distribuído em vários lugares, em várias nacionalidades. Tem na Índia, né? E agora ela está sendo de alguma forma artificializada com esse sistema de bets e apostas. Nossa, a Disneylândia está vindo dentro do nosso próprio celular. Então a disponibilização desse parque de diversões, ele está sendo franqueado a todos, independente da possibilidade de você precisar pegar um avião para ir até ele. Ele vem até você, ele entra na sua casa, né? Então Disneylândia nada mais é do que um rótulo a partir de onde tudo aquilo que aumenta a neurotransmissão em termos de dopamina no nosso cérebro atua. Tudo que aumenta a nossa dopamina e cala a nossa ênfase, o nosso ímpeto de atuar sobre o mundo de uma forma honesta, se é que ainda existe honestidade, é uma Disneylândia. Né? A ciência está estudando se há honestidade. Né? Parece que Nietzsche fecha um pouco essa realidade, mostrando que o fato é uma desonestidade. Do ponto de vista dionisíaco e Lucífero não poderia ser diferente. Schopenhauer também. Schopenhauer, Sartre. Noel Rosa também. Tem a música, né? Onde está a honestidade? Então, do Noel. Então, nós precisamos aproveitar a oportunidade desses seres que olharam para a desonestidade com franqueza, que chegaram ao limite da experiência na relação com a matéria, na sua maior profundidade, né? Nietzsche adoeceu pelas suas experiências de interesse pela matéria, né? Seja pelo uso de substâncias, seja pela experiência pessoal na relação sexual. Então, uma pessoa que é experimentado nisso, ele está habilitado para mostrar se há algo realmente essencial enquanto experiência de vida, ou se isso tudo é uma autoilusão, é um autoengano. Então, ele pode oportunizar com um determinado óculos, né, com uma determinada lente. Ele topou ficar louco. Ele foi honesto. E é uma honestidade que, de algumas formas, ela é negada, né, quando alguém preconceituosamente olha para ele, e, de outras formas, ele é elevado, porque ele tem a coragem de, socialmente, ser uma voz que se contrapõe à forma utilitarista como alguns conhecimentos conquistados pela humanidade foram invadidos, plagiados e pervertidos. Então é um referencial interessante para a gente ler e olhar com todo cuidado, né? Sempre buscando, dentro desse passeio, dentro do que Nietzsche propõe, respirar apollineamente em alguns instantes, porque você sabe, toda atmosfera, quando a gente se envolve demais em uma atmosfera, nós podemos ser possuídos por ela. A possessão, ela não acontece só com essa ideia que fala de seres desencarnados, obsessores, né? Nós podemos ser possuídos por ideias, né? Mas você vê que curioso historicamente que o Van Gogh, na arte, tem uma vida paralela com Nietzsche. Ele viveu de forma dionisíaca a relação com as plantas, com
o sol com as luzes da noite. Também usava, talvez por motivos médicos, de saúde, drogas. Também enlouqueceu. E você vê que ambos deixaram um carimbo, uma assinatura na história humana incrível. Isso. Esse é um pressuposto daquele que é honesto. Se você é honesto, o caminho que você fizer, ele vai florescer. Ele pode não florescer enquanto você está vivo, mas ele floresce em algum momento. E são seres, principalmente Van Gogh, que têm um florescimento tardio, né? Ele é compreendido tardiamente, o valor dele é visto tardiamente. Mesmo que não por uma filosofia, mas por uma forma de ver, por uma pintura, que não deixa de ser uma filosofia. Então a honestidade te dá esse poder de marcar o caminho para os outros de nós, né? A gente pode aprender com honestidade alheia. Da mesma forma que eu posso aprender, como você falou, como não se fazer, que hoje a gente observa muito, a gente aprende muito mais hoje. Realmente, você tem razão. Nós aprendemos muito mais como a não fazer do que como a se fazer. Os exemplos hoje são muito mais contra-exemplos do que exemplos que inspiram. Não é curioso? É um convite para a gente se compor de uma forma ou de outra. Tecnologia da informação, inteligência artificial, esse conjunto de bombardeio eletrônico serve para alienar a consciência. Aliena do quê? Da capacidade importantíssima, que é a capacidade reflexiva, que para a Escola Rosa Cruz é fundamental. Tanto é que toda noite, todo estudante sincero e dedicado a essa escola faz um exercício chamado retrospecção, que é um exercício autorreflexivo. Você analisa o espelho do seu dia, você vê as imagens de tudo que você viveu em ordem inversa, ao deitar. Porque você tem que não apenas ter vivido, você tem que tentar extrair de tudo que você experienciou a essência, o que aquilo estava te propondo. Sem a reflexão, isso não é possível. E se você vai dormir com imagens de Facebook, e-mails, imagens pornográficas, propaganda, você não tem espaço para nada. Isso é uma alienação. Você foi posto de lado. E o que é pior, você não tem mais diálogo interno. Você não conversa com você mesmo. Você não tem tempo. Você não tem diálogo com as questões essenciais. Por que você existe? Por que você existe no tempo? O que é esse tempo? Por que eu tenho um prazo de vida? Por que eu vou ter que encarar a morte necessariamente? Você para de pensar em coisas tão fundamentais e reais. E fica no mundo virtual. A alienação desloca a consciência para o reino do devaneio e submerge a vida em delírios oníricos. Fellini, Julieta dos Espíritos, um filme necessário, que fala exatamente sobre isso. Ela está indo muito mal no casamento e começa a fantasiar um mundo que não existe. Povoado de espíritos, que o filme não deixa claro se são reais ou ficcionais, o que é lindo. Refugiar-se na ilusão de felicidade. Você cria um castelo de felicidade e vai morar nele. Refugiar-se na ficção. A sua vida fica ficcionada, não existe nada de real nela, porque é tudo fingimento. Sorria, você está sendo filmado. Você não tem nem motivo para sorrir, que nem esse cidadão. Não tem nenhum motivo para sorrir, nem para tirar um selfie. Tá, inclusive com a camisa do Brasil. Mas olha aí, cadê? Então, essa é a questão. Ninguém se dá conta do que está vivendo, mas quer registrar no celular o que está vivendo. Até o carcereiro está com tédio. Oitavas inferiores de Netuno e Mercúrio, que estão bombardeando a Terra, essas oitavas.
O filme que fala sobre isso, um filme do Kubrick, chamado De Olhos Bem Fechados. Espetacular. Né? Com a Nicole Kidman e o Tom Cruise. Sensacional. Nessa chamada aqui nós temos esse espelhamento, né? Aqui nós temos uma imagem e o reflexo da imagem é outro. É um filme que também fala sobre magia negra e poder. Deixa claro esse filme que o poder e a magia negra são a mesma coisa. Quanto tempo duram o fingimento e a hipocrisia? Será que dá para prever? Em nós. Você não pode controlar o fingimento e a hipocrisia do outro, mas em você? Quanto tempo você vai fingir tudo isso que nós dissemos? Que você é pai, que você é mãe, que você é filho, que você é marido, que... Você não consegue entender que isso é uma ficção? A morte mostra isso. Tudo isso vai desaparecer. Daqui a 100 anos, nada do que você está vendo vai existir. E por que você acredita nisso? Filme Cidade da Sombra. Cidade da Sombra, filmaço. Torcer e desvirtuar. Lábia, ardis, fraude, maquinações, segundas intenções, disfarces para encenar uma farsa fraudulenta. É nós. Nós somos tudo isso. Enquanto vivermos nessa situação, difícil pensar em evolução e em espiritualidade. Fala, Maria Gabriela. Tem um filme também que é bastante bom para falar sobre isso, que é Melancolia, Oba. do Lars von Trier. Esse filme tem duas irmãs, a Claire e a Justine. A princípio, as duas vão viver um grande fim. Uma passa por um processo de melancolia profundo e vai lidar com Escorpião de uma maneira muito honesta. A outra está apegada às farsas e à encenação de uma vida rica, burguesa, de um cenário majestoso. E ela vai se apegar a esse modo de viver que enfraquece a vida até o fim. Sim. Até o fim. É como se a aderência dessa hipocrisia tivesse tirado toda a capacidade reflexiva dela. Isso. Ela vai até o último gole. É importante esse filme. Ironicamente, ela chama Claire, mas ela é escura. Exato. Pode. Então, essa passagem evangélica é decisiva, né? Ai de vós, escribas, o mundo científico, e fariseus, as religiões, todos hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. A ciência prega o ateísmo e a religião prega um Deus que não existe. E nem vós entrais, nem deixais entrar aqueles que desejam. Então, Cristo normalmente tinha bastante paciência com a gente, mas quando se tratava de hipócrita, ele era terrível, ele era pior que Nietzsche. O que é a hipocrisia, enfim? Que é o mundo que a gente vive. Na hipocrisia, os vícios simulam virtudes. E o mal zomba do bem. Simples assim. É isso? Alguma pergunta? Estão felizes? Prosseguiremos então na reunião 91 e desejamos a todos um ótimo final de domingo e que as rosas floresçam em vossa cruz. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.